Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês e um vídeo importante, um vídeo diferente, um vídeo de esclarecimentos e algumas análises aqui para a gente fazer em conjunto, tá? O Paulo Brax concedeu uma entrevista coletiva hoje na parte da tarde no CT Moacir Barbosa e esclareceu vários pontos, falou aí sobre reforços, que tem 2 jogadores aí já até praticamente contratados, mas esclarecer um pouco mais sobre a montagem do elenco, situação do técnico Maurício Barbieri. E antes da gente abordar alguns temas, eu vou pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante, e se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Quando vocês sabem que eu tô gravando dentro do carro, é porque eu tô na rua resolvendo outras situações, então a gente improvisa aqui, mas para não deixar vocês desinformados. Estive no CT Moacir Barbosa na coletiva do Paulo Brax e tô indo agora para a sede náutica da Lagoa, parei para almoçar, dar uma trabalhada e decupar o vídeo aqui e tô indo lá pro evento do basquete do Vasco, que é agora às 7 horas da noite. Dito isso, vamos aqui discutir algumas situações. Mas antes, gostaria de lembrar vocês, né? Tem Copa do Brasil pegando fogo já amanhã e você pode fazer aquela apostinha marota lá na XBET. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra FUTEBOLAÇO, você ganha aí bônus de até R$ 1.200. Eles dobram o seu primeiro depósito. Futebolaço com temudo e CO no final. E vão aqui algumas dicas da Copa do Brasil para vocês apostarem amanhã. Internacional e América Mineiro, Fortaleza e Palmeiras, Bahia e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro e Botafogo e Atlético Paranaense. Esses são os jogaços que vocês têm para apostarem amanhã. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Bom, dito isso, vamos aí ao primeiro tema da coletiva. O Barbieri foi questionado, ou melhor, o Paulo Brax foi questionado sobre a situação do técnico Maurício Barbieri, né? Como é que anda a situação do treinador, ele corre risco de cair ou não. Eu vou deixar com vocês o Paulo Brax comentando a situação do Barbieri e antes ele aproveita e faz um apanhado do momento, deixando claro que por ele já tinha falado na semana passada. Isso deixa claro que a comunicação do Vasco que o brecou, ele queria já ter falado semana passada, mas não deixaram, e aí após mais uma derrota, ele veio a público aí se explicar. Então com vocês, o Paulo Brax comentando a situação específica aí do técnico Maurício Barbieri. Eu queria ter falado semana passada, mas está superado, nunca recusei falar, nunca vou recusar falar com a torcida do Vasco. Por 3 razões. Primeiro, que é meu papel, minha função. Segundo, porque eu gosto de falar. E terceiro, porque o torcedor está inserido no processo. O torcedor tem que ouvir. E os jornalistas sabem disso, porque me enviam mensagem diariamente e eu respondo todas. Então, vocês sabem que eu estou sempre conversando com a torcida através de vocês. É o papel de vocês, é o meu papel também. O momento é um momento ruim, de resultado, de posição na tabela, mas estamos todos aqui no CT prontos para superar esse momento. O trabalho vai ser incansável, já está sendo e vai continuar sendo incansável para que a gente passe essa fase e nós vamos passar. Te respondendo, Jéssica, tenho total confiança no trabalho do treinador, da comissão técnica e principalmente total confiança no trabalho que está sendo feito nesse ano no Vasco, em 5 meses de trabalho. Eu entendo que algumas rotas precisam ser corrigidas e serão corrigidas, mas internamente. Nesse momento, internamente. Como eu disse, é um momento ruim de resultados, um momento que a gente não queria estar nessa posição da tabela, não planejamos estar nessa posição da tabela, na 8ª rodada de um campeonato de 38, porque tem muita gente que já cravou o final do campeonato, mas estamos na 8ª rodada. E a gente vai corrigir rotas, sim. A gente entende que erros aconteceram,
e nós vamos corrigi-los internamente. Te respondendo e sem te responder a respeito de limite. Eu acho que a avaliação do trabalho de todos ela é diária. Meu trabalho, o trabalho do Abel, o trabalho do Barbieri, o trabalho dos jogadores, o trabalho dos funcionários do CT. E somos e seremos os nomes que tirarão o Vasco dessa situação hoje da tabela. Os funcionários do CT, os jogadores, o grupo de jogadores, Barbieri, Abel Braga e eu. Bom, uma tônica da coletiva, vocês vão perceber aí, é que o Paulo Brax sempre fala com muita firmeza, passando pelo menos a impressão de que ele sabe que tem coisas erradas que precisam serem corrigidas, mas que eles têm essa convicção de que vão corrigir esses erros e que esse início ruim do Vasco é mais uma turbulência do que de fato o norte do que vai ser a temporada do Vasco como um todo dentro do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é essa a impressão ao qual o Paulo passa pra gente ao trazer as suas justificativas, e vocês vão perceber isso no decorrer da entrevista coletiva, tá? O segundo tema que vai ser abordado é de quem é a culpa desse atual momento ruim do Vasco da Gama, tá? O Paulo Brax vai aproveitar nesse trecho agora, ele vai citar de que ele não gosta dessa questão de demitir treinador, muito em função também de não se analisar o trabalho interno, e ele cita aí a questão da turbulência que o Vasco vive e vai também coletivizar a culpa, né? Ele vai até iniciar a resposta dele falando que é muito cômodo nesse momento apontar dedos, mas ele não vai fazer isso e acredita que o problema que o Vasco se encontra hoje é um problema interno de todos que lá estão. Então, com vocês, o Paulo Brax abordando essa situação, falando, né, desse problema do Vasco, da correção de rota e também quem seriam os culpados por essa fase ruim do Vasco no campeonato. É um momento muito fácil de apontar dedo, né? Então eu até entendo a sua pergunta, mas não vai ser eu que vou apontar esses dedos. Eu estou aqui hoje para exteriorizar ao torcedor do Vasco que eu concordo com algumas críticas, sim. Óbvio que sim. A gente está aqui todo dia, a gente trabalha todos os dias aqui dentro do clube e a gente conhece a nossa realidade e a gente conhece o nosso trabalho. As críticas construtivas a gente as aproveita e estamos as aproveitando. Quando eu digo de correção de rota, é porque a gente não queria estar nessa situação na tabela. A gente teve jogos, 2 principalmente, que a gente deveria ter tido um resultado diferente do resultado de vitória. Esses jogos seriam cruciais nessa minha entrevista hoje, nesse momento de análise da tabela do Vasco, da classificação do Vasco. 2 jogos. E a gente entende que o momento, apesar de ruim, ele é bom para que a gente possa olhar internamente e fazer diferente, para colher resultado diferente. Então, esse dedo não vai ser apontado para uma pessoa só, esse dedo está sendo apontado para o clube como um todo, de todo um processo que o clube está vivendo, que é um processo novo, que é uma nova era, sim. A gente tem 5 meses de um retorno à Série A, após 2 anos numa Série B, de um início de um investimento que nunca foi feito na história do Vasco, e é importante dizer que esse investimento foi feito de acordo com o orçamento que foi aprovado e foi entregue ao futebol. Um orçamento que foi suficiente para montarmos este elenco que está aqui hoje. Um orçamento que nos permitiu fazer 8 compras de atletas, 8 compras de ativos, que estão sendo bastante utilizados e usados em termos de minutagem e de titularidade, com talvez exceção de um até então, mas que 8 jogadores comprados para serem titulares num curto e médio prazo dentro do Vasco. E esse valor que foi usado, ele nos atendeu na montagem do elenco que hoje se encontra aqui.
E como eu sempre procurei dizer nas entrevistas, que podem, a gente gosta de buscar entrevistas também, pode buscar todas. Eu sempre disse que a gente quer ser competitivo e fazer um ano sólido. E o elenco está sendo montado, que ainda é um elenco de construção, não está 100% fechado, para ser competitivo. E se está faltando competitividade em alguns jogos, a falha é da montagem do elenco, sim. A falha é da parte técnica, sim. E isso vai ser corrigido internamente. Eu não estou aqui para me furtar de nenhuma responsabilidade do que é a minha pasta. Nenhuma. E que bom que eu tenho ainda a prerrogativa de fazer algumas coisas diferentes. Não me agrada um padrão do futebol brasileiro de anos e anos de troca de treinador num momento conturbado de resultado, sem que seja analisado o trabalho, sem que seja analisado a perspectiva, sem que seja analisado o que pode ser feito internamente. Então, a decisão que vai ser de todos nós de refazer algumas rotas, ela passa pelo elenco, ela passa pelo dia a dia, ela passa pela parte técnica. E eu tenho convicção de que com o que identificamos conseguimos fazer diferente. A torcida do Vasco, ela está machucada há pelo menos 20 anos. Quando eu vim para o Vasco, quando eu vim trabalhar aqui, eu busquei ainda mais informações sobre o Vasco do que eu já tinha, a minha vida inteira. E eu sei muito bem que são cerca de 20 anos de turbulência. E em 5 meses, depois desses 20 anos, a gente não vai ter um voo sem nenhuma turbulência. A gente vai ter. E nós estamos tendo a nossa turbulência. Então a gente vai buscar estabilidade, a gente vai buscar continuar crescendo em termos de processo, projeto, montagem de elenco, parte técnica, força da camisa, e trabalho para isso não vai faltar. Não vai faltar. Vai ser incansável. Não tem problema com cobrança. Pode cobrar, que a gente vai entregar. Bom, sobre o que eu falei naquele meu primeiro comentário de que o Paulo se mostra seguro, vocês viram aí nessa segunda fala. Ele inclusive fala de que cobrança é normal, faz parte, deve ser cobrado e pode se cobrar. E ele finaliza dizendo que eles sabem que eles vão entregar. E ele até cita ao longo da coletiva essa questão de que o Vasco é um clube grande, é um clube gigante e a pressão faz parte do esporte de alto rendimento. Então os jogadores, por bem ou por mal, eles têm que entender que trabalhar no futebol em alto rendimento em clube de massa é assim. Então eles estão acostumados e quem não estiver acostumado vai ter que se habituar, porque vai ser assim, né, enquanto se jogar em clube grande. Então mais uma vez o Paulo mostra aí, apesar do pau estar comendo aí, da torcida tá muito desconfiada com razão, né, pelo que o Vasco vem apresentando nesse momento e com um retrospecto muito ruim dos últimos anos. O torcedor do Vasco é um torcedor traumatizado, então faz-se necessário essa histeria coletiva nesse momento com razão. O Vasco tem dado, sim, motivos. E agora um tema fundamental que foi questionado é a questão de realmente da formatação do elenco. O Paulo Brax, naquela primeira entrevista coletiva lá em São Januário, ele disse que até a estreia do Brasileiro queria ter de 80% a 90% do elenco montado. E aí, temos de 80% a 90% do elenco montado? Se temos, é esse elenco aí acrescido de poucas peças que vai jogar o Brasileiro. Mas antes dele responder isso, até a companheira Emanuele Ribeiro do GE resgata uma situação importante, que é o torcedor do Vasco nesse momento está se sentindo sacaneado, ludibriado e até mesmo, por que não, enganado, porque pessoas do clube, e aí o Paulo Brax na sua resposta, ele vai citar pessoas do interno e pessoas do externo, né? Mas falando das pessoas internas do Vasco,
foi prometido coisas ao torcedor que não vem acontecendo. Abel Braga, o torcedor do Vasco não vai sofrer. Você que está em casa, você está sofrendo? Acho que sim, eu pelo menos estou bastante. Outro ponto, o Josh Wander falou que era a última vez que Vasco e Flamengo jogariam com diferença no orçamento. E aí, teremos de novo um Flamengo e Vasco na próxima segunda-feira. E já tivemos no Carioca. Hoje os clubes se equiparam financeiramente? Não, nem financeiramente, tampouco de elenco. Também foi uma promessa feita interna. O Paulo Brax falou que o Vasco ia entrar numa era de protagonismo, de que iniciaria uma nova era. Pelo menos até agora, isso ainda não aconteceu. O Luiz Melo, na sua primeira coletiva, também usou algumas frases importantes falando que essa era a maior janela da história do Vasco. O Vasco tinha um time competitivo. O Vasco, em termos de pontuação, tem sido competitivo? Não tem. Enfim, então o Paulo Brax, nessa fala agora, ele vai comentar esse sentimento de se sentir ludibriado que o torcedor do Vasco tá nesse momento e essa questão da formação do elenco. Se ele mantém essa fala dele e se ele acha que ele cumpriu essa meta de ter de 80% a 90% do elenco montado. Você já me respondeu, até te agradeço, sobre a questão de expectativas em relação a falas que não são minhas. Não vou entrar nisso. Eu quero que a gente entenda os processos. Eu estou aqui para defender o Vasco, defender o projeto, defender as falas que eu tive com vocês mais de uma vez. E não tem problema em relação a isso. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. E é mais uma forma, talvez, de machucar o torcedor do Vasco. Iludir e criar algumas fantasias. E não necessariamente estou dizendo sobre frases ditas dentro de um contexto nosso de grupo. Mas pessoas externas ao processo também criaram expectativas altas de uma realidade que não é de uma hora para outra que a gente consegue alcançar. Eu não vou aqui citar nome de clube nenhum do Brasil. Eu vim aqui para falar do Vasco. Eu gosto de falar do Vasco. Só que existem clubes que o projeto demorou 4, 5, 6, 7 anos para alcançar as expectativas criadas também nos torcedores desses clubes, de camisas igualmente fortes dentro do futebol brasileiro. A nossa montagem do elenco, do valor que foi investido, que eu não vou abrir o valor, mas vocês mesmos já citaram algumas vezes, alguns escapam um pouco dos números, mas em média acabam acertando. E o torcedor do Vasco precisa entender isso. O valor investido na primeira janela dessa nova era do Vasco é o mesmo valor que alguns clubes pagam em um só jogador. Em um só. E a gente investiu em 8. Eu tenho muita segurança nesses 8 jogadores contratados e comprados. Eu faria novamente a compra de todos eles. E eu acredito que eles são uma coluna, uma espinha, uma base de um elenco que está em formação. E quando eu falei dos 80% a 90%, eu vou ficar com 80%. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. E a conta é fácil. Um elenco de 32, pode pegar 30, pode pegar 32, 33. Se você pegar 30, vai ficar mais fácil a conta. 20% são 6. Então, quando você tem 80% do elenco e diz que estão faltando 20%, está falando de 6 jogadores. Não estou dizendo que serão contratados 6 jogadores, nem que serão contratados 5, 4, 10. Mas 80% eu reafirmo que a gente conseguiu cumprir. A gente consegue competir sim na Série A com esses
11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Eu reafirmo isso também. A gente está na 8ª rodada. E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser fiel. A gente não quer ter razão. A gente quer só acertar o rumo. Então, em relação à porcentagem, à montagem, acrescente-se o uso da base. E é importante falar disso. O Vasco sempre valorizou a base. A história do Vasco é de valorização da base. Os torcedores reivindicam jogadores da base para voltar ao Vasco. E isso é emblemático. E de uma hora para outra eu vejo crítica ao uso da base. O uso da base no Vasco vai continuar, porque são jogadores que estão em processo de formação, de performance deles, vão ter todo o nosso respaldo aqui. A gente está fazendo diferente do que outros clubes fazem, também não vou citar nomes, mas clubes que estão com a performance alta, não tem nenhum jogador de base como titular, e a gente entende que esse processo é errado. E esses jogadores, eles estão amadurecendo no meio da competição. É uma competição dura, é uma competição difícil, e a gente vai continuar dando respaldo para eles, porque aqui tem jogadores de talento, aqui tem jogadores que são o futuro do clube. No último jogo tinha um jogador de 17 anos no banco de reservas que pode ser o futuro do clube. Um jogador de grande potencial, de grande talento, que está tendo a primeira oportunidade dele aqui, do profissional, que está trabalhando diariamente, que está evoluindo. Então, somado aos investimentos feitos, ao uso da base e às rotas que precisam ser corrigidas, até porque tem uma nova janela e todos os clubes se planejam dessa forma, e a gente não poderia ser diferente. A gente teve que fazer um investimento maior na primeira janela, uma contratação de um número de jogadores maior na primeira janela, mas nós vamos corrigir rota também na segunda. Mas até lá, quem vai dar a solução está aqui. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse, a comissão é essa, o diretor técnico é esse, o diretor esportivo é esse. E a gente não tem como fazer nenhum tipo de mudança agora. Então a gente entende sim que mudanças podem acontecer no grupo, nesses 20% que estão faltando, e a gente já sabe o que fazer em relação a esse movimento de julho. Mas até lá, segurança, convicção, confiança no trabalho que está sendo feito aqui, para a gente fazer aqui dentro diferente. Eu assumo os meus erros na montagem do elenco, e que bom que eu tenho direito de assumir, e que bom que eu tenho a prerrogativa de fazer diferente em algumas situações na próxima janela. E é natural, e é normal. Os 20 elencos montados da Série A não são elencos que estão prontos em janeiro, montados pelos seus diretores, ou presidentes, ou gerentes de futebol. E não admitir isso seria uma falha muito grande dentro da minha relação de trabalho e dentro do meu caráter, que eu não faço. Os erros aconteceram sim, são naturais, e a gente vai corrigir. Bom, dentro da resposta do Paulo, ele cita que os clubes que hoje estão na primeira prateleira do futebol brasileiro, né, disputando o título nos últimos anos, não estou nem citando esse início de campeonato do Botafogo, tem de 5 a 7 anos aí de trabalho. E a gente pode falar isso realmente do Palmeiras e do Flamengo. Outra situação que ele cita é que o Vasco utilizou para investir no elenco como um todo, e ainda assim tem buracos. Existem clubes que investiram isso num único atleta. E a gente pode dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo, na
aquisição ou até no retorno do Gerson, o Flamengo gastou algo em torno de 90 milhões de reais. O Palmeiras, quase 50, também na recontratação do Arthur, que estava no Red Bull Bragantino. Então ele cita aqui, o Vasco fez um investimento alto sim, poderia, do ponto de vista da gente fazer uma análise que o dinheiro foi mal gasto, dava para ter gastado melhor? Sim, mas ele cita também que tem clubes que estão na primeira prateleira, que o que o Vasco utilizou para montar um time inteiro foi utilizado apenas para comprar um atleta. E aí o que eu quero, o que pelo menos eu entendo com essa fala dele, é que o Vasco usou a grana para trazer jogadores para fazer uma espinha. Jogador aqui no talo, craque mesmo de outra prateleira, são jogadores aí super caros e o Vasco não conseguiu ainda fazer esse tipo de mercado. É o que eu entendo pelo menos dessa análise dele, e desse ponto de vista ele até não está equivocado não. Tá? Ele afirma, né, que os 8 investimentos que ele fez foram jogadores que foram comprados. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Lucas Piton, Capasso, Léo, Jair, Pedro Raul e Orelhano, que foram os 8 jogadores que o Vasco de fato comprou. Ele não se arrepende de nenhum desses investimentos, faria novamente. Ele também vai citar que os reforços foram contratados para jogarem de curto e médio prazo. Eu acho que esse médio prazo ele está empurrando aí para o Luco Orediano. De resto, todos têm jogado, a exceção que saiu do time e agora voltou, foi o zagueiro Capasso. O restante, todos são titulares, pelo menos hoje, inquestionáveis do time. Tá bom? Ele reconhece os erros dele também na montagem do elenco, não foge, não tira o corpo dele da reta nesse sentido. E ele também afirma que até julho é esse grupo aí que vai ter que segurar o pepino do Vasco, porque não dá para contratar nenhum jogador. E aí a gente parte para a última pergunta e assim eu encerro pelo menos essa edição, né? O companheiro até Hugo Lago, né, da Rádio Globo, questionou: olha, o Vasco vai ter um jogo contra o Flamengo, pelo que você disse, o Barbieri está mantido, e aí? O que dá para dizer para esse torcedor que o Vasco consegue resolver de imediato, já que reforço não vai chegar, o Barbieri a priori está mantido? O que o Vasco internamente consegue entregar nesse curto tempo, daqui até julho, dia 3, quando de fato abre a janela? Não tem nenhum jogador para estrear, não tem como contratar ninguém. O que vai ser feito a curto prazo? E aí vocês vão ouvirem aí o que disse o Paulo Brax sobre essa situação. Hugo, a resposta vai ter que ser dentro de campo. A resposta é dentro de campo. A resposta é no próximo jogo. A resposta ela tem que acontecer assim que a bola rolar na próxima segunda-feira. Não posso analisar só o nosso próximo adversário, que é o nosso rival, e que a gente tem uma gana ainda maior de ganhar pela história do clube, por tudo que representa. Nós já ganhamos esse ano, inclusive. Mas eu estou aqui para fazer análise dos 8 jogos e dos próximos 30 jogos. Acho que é o momento de conversar com o torcedor. É o momento de se aproximar do torcedor para ele entender o que está acontecendo aqui dentro. Porque o torcedor vê os jogos. Ele não vê os treinos, ele não vê o nosso dia a dia, ele não vê os vídeos que a gente faz, as conversas que a gente tem, as cobranças que a gente faz. E tem cobrança aqui, e muita cobrança. E muita cobrança. Eu me cobro, eu cobro o Abel, eu cobro o Barbieri, eu cobro os jogadores, o Barbieri cobra os jogadores se cobram. E a gente está num momento de cobrança, e cobrança é inerente ao futebol. Faz parte do nosso papel, faz parte do nosso dia a dia. A gente quer entregar mais, a gente vai entregar mais. Eu só discordo que a gente não foi competitivo nos 8 jogos. Você não falou isso, eu sei. Que a gente competiu sim. Contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, apesar do barulho que foi feito de posse de bola, etc. De certa forma contra o Curitiba, contra o São Paulo, contra o Santos. A gente competiu da forma que a gente queria competir, mas os resultados não vieram. Então, o que a gente tem buscado muito aqui é manter o que tem de bom, e tem coisas boas sendo feitas, e mudar o que deu errado.
o que deu errado. E essas mudanças estão aqui. A gente tem atletas que não têm uma minutagem alta. Será que esses atletas podem ser a solução? Tem atletas que têm uma minutagem alta. Será que esses atletas vão deixar de ser a solução? A gente pode fazer diferente? A gente pode mudar o modelo? A gente pode mudar a estratégia de jogar? Por que não? Eu acho que o primeiro é olhar para dentro, saber que a gente pode fazer diferente e fazer. E o que eu quero que o torcedor veja é a mudança dos resultados. É a mudança nossa na tabela. É a mudança nossa a partir da 8ª rodada, que a gente termina numa zona de rebaixamento, e que não importa como começa, importa como termina o campeonato, e que a gente tem essa mudança logo. E as cobranças, elas são nesse sentido, da gente poder extrair mais. Cada um aqui pode dar mais. Eu posso dar mais, o Abel, o Barbieri e o grupo de jogadores. E a gente precisa do apoio do torcedor, porque o Vasco sem a torcida não é o Vasco. E a gente sabe que esse apoio vai vir com a entrega dos jogadores. E a gente tem uma grande oportunidade no próximo jogo de já mostrar isso para o torcedor. Ser competitivo, fazer um ano sólido, sair dessa situação incômoda que a gente está. Com muito mais trabalho, com muito mais entrega, assumindo os nossos erros, dando a cara para bater, sim. Tem que dar a cara, tem que colocar. A torcida precisa ouvir, olhar, falar, tem direito de falar, tem direito de protestar, tem direito de cobrar. E a gente entende todo esse processo e estamos seguros do que a gente pode fazer para poder alterar isso e mudar essa rota o quanto antes com as armas que a gente tem aqui dentro. Bom, durante a sua explanação, o Paulo Brax fala sobre pressão e cobrança interna, né? O pau tá comendo do lado de fora, é protesto no CT, protesto lá nos Estados Unidos, faixa na Casa do Salgado, faixa em São Januário, reclamação em rede social, cobrança de tudo quanto é lado. E ele cita que internamente o pau tá comendo também, né? Ele fala sobre a questão e aí me deixa ao entender de que o Barbieri foi colocado na parede utilizando aí o ditado popular. Ele tomou aquela, acho que vocês entenderam aí qual é o termo popular que eu não vou repetir aqui, e ele fala de mudança, porque ele falou, ó, será que de repente quem tem minutagem baixa não tem que começar a jogar? Ou quem tá se apostando muito, tá jogando, não tá na hora de sair? Ele manda essa letra. Eu acho que a primeira letra, inclusive, vai na linha do Orelhano. Eu acho que ele dá a entender que o Orelhano tem que começar a jogar e fazer trocas. E trocas talvez não só de peças, mas até de esquema. Às vezes sair desse 4-3-3 e ir para um 3-4-3. Enfim, mexidas de uma maneira geral e também não se acomodar em nomes, né? Porque, por exemplo, Pedro Raul foi mantido e já não vem entregando há um bom tempo. Está disponível para o jogo do Flamengo. A gente não sabe se ele vai atuar ou não. Então o Paulo Brax garante novamente que vai entregar, de que o torcedor pode cobrar, que o torcedor só vê os jogos, o torcedor não é bobo, e ele até dá a entender que gostaria que os torcedores pudessem acompanhar os treinamentos e como é produzido o trabalho internamente, mas como nós só vemos os jogos, a nossa cobrança e a nossa crítica, e isso vale até para a imprensa também não vê treino e não vê o trabalho propriamente dito, acaba sendo limitado aos jogos. Enfim, a questão é que o bambu tá gemendo, o pau tá comendo, tanto internamente como externamente, e o torcedor quer sim mudança de rota, e nesse momento, pelo menos internamente, o que está sendo dito pra gente é que eles já reconheceram isso e as cobranças estão acontecendo. Então o que eu percebo é que pelo menos o Barbieri tá mantido contra o Flamengo, ponto, e a ideia é mantê-lo até a janela de julho e contar aí com que ele mude, desde que ele mude, né? Nesse período agora ele faça mudanças e mude a forma do time jogar, e acredita-se internamente que com os reforços chegando, o Barbieri consiga entregar um resultado melhor do que esse aí, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição. Tô partindo para a sede Náutica da Lagoa, e de lá, ou enfim, dentro do carro, não sei como é que vai ficar a minha logística daqui até o final do dia, eu tento vir com a nossa terceira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a resenha não acabou aqui não, ó.
continua aqui nos comentários, dê a opinião de vocês, o que vocês acharam de toda a situação. Peço desculpa aí novamente o cenário, mas enfim, o importante é informar vocês aí do que está acontecendo. Tamo junto.